Por que nos sentimos exaustas? Eu falei para vocês na aula passada que a exaustão ela vem de diversos lugares. O fato da gente se sentir cansada, isso significa que existe alguma modificação nas nossas mitocôndrias. Eu não vou dificultar a aula porque o meu objetivo é que você entenda da forma mais clara possível e que você consiga colocar em prática aquilo que é importante e que vá contribuir para a mudança desse quadro. Mas quem forma a energia no nosso corpo são as mitocôndrias. São elas as responsáveis por fazer a gente ter energia. E diversas coisas, diversos fatores vão contribuir para que as nossas mitocôndrias se sintam cansadas. Faz com que essas mitocôndrias que produzem energia fiquem disfuncionais. E a gente não consegue ter a produção de energia adequadamente. E quando eu digo isso, eu quero dizer que não é só o fator físico que vai contribuir para a exaustão. Eu falei para vocês na aula passada sobre o lado emocional do cansaço, sobre o lado emocional da exaustão. Diversos aspectos mentais, eles contribuem para que a gente se sinta como se o mundo estivesse nas nossas costas. Já parou para pensar? Quantas vezes você se sentiu assim? Como se a vida estivesse te atropelando, como se o mundo inteiro estivesse depositado nas suas costas, como se você tivesse que carregar uma carga muito maior da que de fato você consegue carregar. Então, você precisa voltar para a aula anterior. Vou deixar o link para vocês aqui na bio. Assista aquela aula primeiro, antes de vir para essa. Hoje eu vou falar para vocês 4 situações que acontecem no nosso lado físico que fazem com que as nossas mitocôndrias, que são as grandes produtoras de energia, não consigam produzir energia adequadamente, tá? Vamos começar aqui. Deixa eu botar o slide. Eu trouxe esse tanque de energia na última aula e eu vou falar dele novamente. Eu disse para vocês que quando a gente vem ao mundo, a gente vem com o nosso tanque de energia lotado, transbordante. É muita energia que a gente vem. É com muita energia que a gente chega nesse mundo. Só que, conforme o tempo vai passando, várias torneirinhas vão entrando no nosso tanque de energia e começa a vazar a energia por ali. E o nosso tanque, que antes estava transbordante, agora ele não está mais tão cheio assim. Depende de quanta energia vaza do nosso tanque. Então, aqui o estresse faz vazar energia, os relacionamentos, que são relacionamentos pesados, relacionamentos tóxicos. Lembra você uma vez, a última vez que você brigou com seu marido ou no seu trabalho, quanto que isso consumiu a tua energia? Quanto que você se sentiu cansada depois? O quanto que isso faz com que você se sinta para baixo energeticamente? Então, modifica demais o nosso quadro de energia, os relacionamentos que a gente tem. E, às vezes, nós estamos rodeadas de relacionamentos que não são saudáveis. O ambiente, a mentalidade despreparada, a desnutrição, sono ruim, inflamações. Esses são alguns fatores que contribuem para que o nosso tanque de energia não esteja lá no alto. Ele vai diminuindo, certo? Então, na última aula, eu falei para vocês sobre o lado emocional e hoje eu vou falar sobre o lado físico. Quando a gente se sente exausta, quando nós estamos com um quadro de exaustão, a gente vai criar uma coisa chamada autossabotagem. A autossabotagem, ela nasce. O que é autossabotagem? É quando a gente se sabota diante a alguma atitude que seja importante para a gente. Vou dar um exemplo. Você começou a fazer dieta, ou você começou a se alimentar melhor, você quer mudar o seu corpo, você quer mudar a sua saúde, e você sabe que você tem que ter um padrão de comportamento ali que vai te levar para esse lugar que você deseja ir. Só que no meio do caminho, você começa a se sabotar, certo? Como que você se sabota? Ah, eu não vou para academia hoje porque surgiu um compromisso no trabalho. Ah, hoje eu vou me permitir comer aqui o que eu não deveria, pizza, o brigadeiro, o hambúrguer, seja lá o que for, porque eu mereço, porque estou muito cansada do meu trabalho, porque eu tive um dia muito exaustivo. Você começa a criar situações de autossabotagem para não fazer aquilo que precisa ser feito. Obviamente que a autossabotagem, ela tem um fundo emocional, a autossabotagem tem um fundo de despreparo, de mentalidade, para você ter ferramentas suficientes que te ajudem a encarar o dia a dia.
essas situações que vão acontecer. Quando você cria essas ferramentas, quando você aprende essas ferramentas, você consegue ultrapassar isso de uma maneira muito mais fácil. Mas fato é que quando você se sente exausta, quando o seu quadro de energia ele não está no máximo ou perto do máximo, que normalmente a gente está abaixo da metade do nosso quadro de energia, você vai entender isso comigo, a gente vai se auto-sabotar. Imagina comigo aqui, você chegou em casa agora do seu trabalho, você se sente cansada, você se sente exausta. E aí você chega em casa do trabalho, não tem nada para você comer, nada pronto. O que você faz? Você vai para a cozinha preparar comida ainda depois de passar o dia inteiro se sentindo cansada, exausta? Ou você vai comer o que tiver pela frente? Eu tenho certeza que você vai comer o que tiver pela frente. Cansei de passar por isso. Cansei de passar por isso. Não tinha nada pronto, não tinha ninguém que fizesse e eu comia o que tinha pela frente. Principalmente se a família não colabora. Se o seu marido não faz a dieta que você está fazendo, você chega em casa, ele comprou um lanche e você tem a janta. Ou não tem a janta pronta. Ao invés de você ir preparar a sua janta, você vai comer o que está mais fácil, que foi o que seu marido trouxe. E o que acontece? Você entra nesse quadro de autossabotagem. Se você tivesse energia, se você tivesse no melhor da sua potência, se você tivesse vibrando lá no alto, energeticamente, com o corpo transbordante de energia, eu tenho certeza que você ia para a cozinha preparar a tua janta. Tenho certeza disso. Mas a exaustão, o cansaço excessivo, faz com que a gente entre nesse quadro de autossabotagem. Você quer ver um outro exemplo? Academia. Nem todo mundo está preparado para treinar. Joana, o que você está dizendo? Eu sou personal, vocês sabem disso. Minha primeira formação foi dentro da área de educação física. E eu digo isso e um monte de gente fica, meu Deus, por que ela está dizendo isso? Porque é verdade. Se você não tem energia para fazer o seu corpo funcionar adequadamente, pensa você ter energia para poder ir para a academia, gastar um monte de energia lá com treinamento. Não dá certo. Aí você começa e para, você inicia e desiste, e você não entende o que está acontecendo, porque todo mundo diz para você que você tem que fazer exercício para melhorar. E você vai e não consegue dar continuidade. Você vai e cria autossabotagem. Por quê? Porque antes de começar um treinamento, principalmente se for um treinamento de alta intensidade, que vai exigir de você mais energia do que um treino brando, por exemplo, que é uma caminhada, do que um treino de flow, por exemplo, um treino mais brando, você não vai estar preparado para isso. Não vai. O seu corpo ele vai gritar, ele vai falar, pelo amor de Deus, para de fazer o que você está fazendo. Você está gastando um pouco de energia que a gente tem para cumprir as funções vitais do nosso organismo. O primeiro sintoma do desequilíbrio, gente, é a falta de energia. E muitas vezes você nem sabe que está te faltando energia. Porque muitas vezes você vive a sua vida inteira com energia lá no mínimo. Você já se acostumou a isso, você não sabe o que é ter energia. Como é que você ensina para um peixe que existe o fora da água? Se ele mora dentro da água, nasceu dentro da água, vive dentro da água a vida inteira. Como é que você vai falar para ele que fora da água é diferente? É muito difícil, ele não viveu aquilo, ele não sabe. Então isso acontece com a gente. Quando nós não sabemos como o nosso corpo vai funcionar, quando o nosso corpo está lotado de energia, é difícil da gente entender que o quadro que a gente está não é o quadro ideal. Mas isso acontece. Isso acontece. Quando você melhora o seu quadro de energia, você vê que tudo que você viveu até aí era uma baixa de energia. Então, quando você se sente cansada, quando você não está no máximo da sua potência, quando você está vivendo um quadro de exaustão, de cansaço extremo, você cria essa autossabotagem. Que essa autossabotagem, nesse caso, nada mais é do que o pedido do seu organismo para você diminuir. Porque não está sobrando, está faltando. Então, diminui essas funções, tá? A sua falta de energia, ela vai interferir no seu treinamento, na continuidade do seu treinamento, nas suas escolhas alimentares. A pessoa que não tem energia para ir lá e preparar a comida dela, ela vai ficar pelo caminho, ela vai preferir comer comidas que são mais rápidas, mais fáceis, vai afetar todo o funcionamento do seu metabolismo. Tudo que a gente não quer no emagrecimento, tudo que a gente não quer quando o assunto é perda de peso. E perda de peso e equilíbrio do nosso corpo, tá?
Então, na aula passada, eu falei para vocês sobre os aspectos emocionais da exaustão e hoje a gente vai falar sobre os aspectos físicos, tá? Aqui é um gráfico da não continuidade, é o primeiro aqui. Deixa eu botar até um pouco maior para você enxergar aqui comigo. Ó, olha como é que é o gráfico de quem começa e para. Eu tenho certeza que isso acontece com você. Você começa e para, começa e para. Você começa a fazer dieta, dá 2 semanas, você alivia e para. Você começa o treinamento, dá 2 semanas, 3 semanas e você vai parando ao ponto que você para completamente. Por que isso acontece? Ó, é o que você vai entender comigo hoje. Olha esse gráfico aqui. Você anda um pouquinho, depois volta antes do início. Quando você para, você volta antes do marco zero. Depois você anda mais um pouquinho e volta. Depois você começa de novo, você fica num ciclo, você não consegue sair daí. Quando você olha para o outro gráfico, que é o gráfico da continuidade, tá vendo como é que o processo vai? Ele vai andando para frente, mesmo que não seja linear, porque isso também acontece. A gente cria expectativa de que vai começar algo e esse começar vai ser fluido a vida inteira, como se nada fosse acontecer no meio do caminho, e não é assim. Acontecem diversos problemas no meio do caminho. Tem dia que você está melhor, tem dia que você não está. Só que você continua. Mesmo que um dia você faça mais, no outro dia você faça menos, você tem a continuidade. É diferente de quando você desiste e para no meio do caminho. E aí você volta para antes desse marco zero aqui. Então, para que você tenha continuidade nas suas transformações, para que você tenha continuidade nessa nova rotina que você se propôs a fazer, você precisa de energia. A energia é a moeda da vida. A energia é a moeda da vida. Você precisa dela para conseguir cumprir tudo que você quer na sua vida. Imagina como seria se você tivesse muita energia. Eu quero que você pare agora para pensar. Como seria a sua vida se você transbordasse energia? A energia da criança. Vocês já viram como é que é a energia da criança, gente? É inesgotável. Eu tenho um filho de 3 anos. É inesgotável. Eu não acredito na quantidade de energia que a criança tem. Eu juro para você. Porque acorda de manhã no pique e chega à noite. Se você não coloca para diminuir o pique, ela continua naquele pique, naquele máximo. Pensa se a sua vida fosse assim, com muita energia. O tanto de coisa que você conseguiria fazer que hoje em dia você não faz. Não é? Pois é. E aí a gente cai nesse quadro aqui que eu gosto sempre de falar, porque é um equívoco e a gente acredita nisso aqui. Emagrecer para ter saúde. A maioria das pessoas fala isso. Ai, meu Deus, eu preciso de saúde, então eu tenho que emagrecer para poder ter saúde. Só que não é assim. É exatamente o contrário. Para você conseguir emagrecer, você tem que ter saúde. O processo é inverso. Não adianta você emagrecer para ter saúde, é ter saúde para emagrecer e se manter magra. Porque, veja bem, tem uma diferença muito grande entre emagrecer e se manter magra. São coisas completamente diferentes. A maioria faz o quê? 95% das pessoas emagrece e volta a engordar tudo que emagreceu, ou mais, até um ano após terem perdido. Por quê? Porque não encontraram a saúde, não trouxeram o equilíbrio do corpo, fizeram o emagrecimento a todo custo, à base de remédio, à base de dieta restritiva, que piora mais ainda depois no longo prazo. E aí, esse emagrecimento, ele não acontece de forma contínua, ele não acontece de forma definitiva. Então, para você emagrecer e se manter magra, existe uma ordem. A ordem é saúde primeiro. E o emagrecimento, ele vai acontecer por consequência. Tudo que eu trago para vocês aqui, eu trago buscando a saúde. Porque o emagrecimento, ele vai vir como consequência da sua saúde equilibrada. Então, o que é ter saúde? Vocês já pensaram sobre isso? Pensa um minuto. Responde para mim. O que é ter saúde na sua opinião? Saúde é ausência de doença? Será que a maioria vai responder assim? Ter saúde é não ter doença. Será? Ter saúde não é ausência de doença. Não, não é isso não. Ter saúde, sabe o que é? É você ter energia para fazer tudo que você deseja na sua vida. É isso que é ter saúde. A saúde, quando ela acontece no seu organismo, você tem energia para fazer tudo o que você deseja. Tudo, absolutamente tudo. Então é isso que é ter saúde. Quando você diz que você está buscando saúde, busque ter energia.
para realizar os seus sonhos. Busque ter energia para realizar os seus desejos. Busque ter energia para se colocar na sua versão mais potente. O máximo que você consegue entregar para a vida. É isso que é ter saúde. Então, a falta de energia é o primeiro sinal de desequilíbrio, que eu falei para vocês. Quando a gente não tem energia no nosso corpo, é o primeiro sinal de desequilíbrio. Primeiro sinal. Vocês sabem que são 4 fases para a doença acontecer no nosso organismo e a gente só consegue identificar na 4ª fase via exame sanguíneo, via exame de imagem. A primeira fase é a fase energética. O problema acontece com você na fase energética, só que você não está percebendo, você não sabe o que está acontecendo ali com você nessa energia. Você não sente isso, você não percebe. Porque esse quadro, na maioria das vezes, ele não tem sintoma, mas já começou a acontecer. Depois você passa para a fase funcional do problema, ou sensorial, energética sensorial. É quando você começa a ter alguns sintomas. Depois você passa para a fase funcional do desequilíbrio, que é quando os sintomas eles ficam um pouco mais evidentes. E depois você passa finalmente para a fase estrutural do problema. Na fase estrutural, você faz exame e seu exame dá problema. Você faz seu exame de imagem e aparece algum problema. É só na fase estrutural que esse desequilíbrio que você tem no seu organismo, ele vai ficar evidente para você através de um exame. Mas antes dele chegar lá na fase estrutural, ele passou por 3 outras fases, que na grande maioria das vezes a gente ignora. A gente ignora. Não seria muito mais fácil a gente tratar na fase energética, ou tratar na fase sensorial, tratar na fase funcional, ao invés de esperar o problema chegar lá na fase estrutural, quando a coisa vai se agravando? Pois é. Quando você sente que o seu corpo não tem energia para desempenhar as funções do dia a dia, você tem que fazer tudo de forma arrastada, você acorda pensando, meu Deus do céu, como eu vou levantar da minha cama hoje? Eu sei que muitas vezes você acorda assim, como eu vou levantar da minha cama hoje? Como é que eu vou conseguir cumprir tudo que eu tenho? Preciso de um guindaste para me tirar daqui. Não é esse o pensamento? Pois é. Esse é o primeiro sinal que o seu corpo está te dando. Tem alguma coisa errada acontecendo. Ele está pedindo a sua atenção. Olha para mim. Tem alguma coisa errada acontecendo com a gente aqui? Vamos melhorar isso? Vamos melhorar isso. Então tá aqui. Como é que eu faço para ter equilíbrio no meu corpo? É muito simples. Não disse que é fácil, eu disse que é simples. É só você tirar aquilo que está atrapalhando e colocar aquilo que está faltando. A conta é essa. Quando você tira aquilo que atrapalha o teu metabolismo, aquilo que atrapalha o funcionamento das suas mitocôndrias, quando você tira isso e você coloca aquilo que está faltando, bingo, equalizou o sistema. Pronto, você chegou na homeostase, você chegou no ponto de equilíbrio máximo que o seu corpo pode chegar. Agora a gente vai começar a conversar sobre o que drena a nossa energia. Eu vou trazer para você 4 motivos que fazem com que a gente se sinta nesse estado de exaustão, nesse estado de cansaço, certo? O primeiro deles, parasitas. Tem muita gente falando de parasita, graças a Deus, hoje em dia. Porque as infestações parasitárias, elas são gravíssimas. Vocês não têm noção da quantidade de parasitas que nós podemos ter dentro do nosso organismo. Eu trouxe para vocês aqui, ó, que assim fica muito mais fácil de enxergar. Olha no slide aqui. Tá vendo essa primeira foto aqui? Tem uma árvore, vocês estão vendo uma árvore, e tem várias moitinhas ali. Sabe o que são essas moitinhas? São parasitas. São parasitas. O parasita não mora só no nosso corpo, não. Ele mora lá na árvore também. Tá aí, ó. São plantas que são parasitas. Elas vão na planta, na árvore principal, e elas sugam toda a energia dessa planta. Ao ponto que, dependendo da quantidade de parasitas que essa árvore tem, ela morre. Ela morre por quê? Porque toda a energia vital dela foi para os parasitas. Pensa você lotado de parasita. Eu nunca vou esquecer a mensagem que eu recebi de uma cliente minha, que eu fiz uma desparasitação. Na verdade, eu não fiz uma desparasitação. Eu costumo começar com a desparasitação, mas com ela, por um fator específico dela, eu comecei com uma limpeza intestinal. Fiz uma modulação intestinal nela primeiro. O que aconteceu? Eu modulei o intestino e os parasitas começaram a sair nas fezes. Ao ponto que ela me ligou chorando, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Ela mandou foto, olha a quantidade de bicho que está saindo de mim, meu Deus do céu, desesperada, desesperada. Ela nunca poderia imaginar, porque ela usa medicamento, tá? Para desparasitar 2 vezes por ano.
não resolve. Não resolve. Não resolve. Você vai entender. Os parasitas, eles ficam no meio intracelular. Aqui é que mora a questão. Entende isso que eu vou te explicar, porque isso é muito importante. Os parasitas, eles moram no meio intracelular. Joana, o que é meio intracelular? É dentro da célula. Eles estão lá dentro da célula. A mitocôndria que produz a tua energia está dentro da célula. Tudo que precisa para funcionar no seu corpo está dentro da célula. Está lá. E os parasitas, eles vão para onde? Para dentro da célula. Eles ficam dentro dos tecidos. Eles não ficam dando mole por aí. Eles não ficam passeando no seu corpo. Quando chega ao ponto do seu intestino estar com parasitas, como a gente está vendo na segunda foto ali, é porque está assim, ó, de parasita. Não está dando mais conta de aguardar parasita dentro dos seus tecidos. E eles vão para onde tem espaço. Aonde tem espaço? Pensa você como está o seu corpo cheio de parasita. O que vai acontecer com você? Vai acontecer como acontece com a árvore. Você vai viver cansada, você vai viver exausto. Tá aqui, ó. Os parasitas, olha só o que eu vou te dizer. Os parasitas, eles fazem você sentir um cansaço que não é seu. Eles fazem você sentir uma fome que não é sua. E eles fazem você ter um comportamento que não é seu. Se você está com infestação de parasita, você vai querer comer doce o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque eles gostam do doce. Eles adoram o doce. Quando falta doce, eles falam, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, manda o doce aqui. E eles fazem, eles induzem esse comportamento. Não pensem vocês que não. Quando a gente faz uma desparasitação adequada e você se livra desses parasitas, 90% das pessoas param de ter compulsão por doces. Só que a gente já consegue eliminar muito mais da metade do problema. Faz ter um cansaço que não é seu, como o exemplo da árvore que eu dei. Pensa, seu corpo cheio de parasita, drenando a tua energia toda. Você fica com um cansaço que você não entende de onde vem. Você não sabe o que está acontecendo com você. Esse é um dos motivos. Então, limpar o seu corpo adequadamente, eu já digo o seguinte, quando você vai fazer uma limpeza, existem várias formas de limpar o corpo de parasitas. Diversas formas, tá? Você pode fazer isso pela fitoterapia, você pode fazer isso via homeopatia, via suplementação, você pode fazer isso via medicamento, uma desparasitação medicamentosa, farmacológica. Mas, quando você vai desparasitar, olha o que eu vou te falar, você nunca mais esquecer isso na sua vida. A desparasitação, ela precisa acontecer de forma especial durante a lua nova. O que isso tem a ver, Joana? Lua nova com parasita, com desparasitar? Não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Eu falei para vocês que os parasitas, eles moram dentro das células, eles ficam no meio intracelular, dentro dos tecidos. Quando você faz uma desparasitação na lua nova, você sabe para onde é que eles vão na lua nova? Eles vão se reproduzir. E a reprodução acontece no intestino. Por isso que fica assim, de parasita no intestino. Mas é só na lua nova. Se você fizer em outra lua, você não vai ter o mesmo resultado. Por isso que a desparasitação adequada, ela acontece ou na lua nova, ou ela tem um momento especial para a lua nova, porque é ali que a gente consegue pegar todos os parasitas que estão se reproduzindo ou querendo se reproduzir lá no teu intestino e a gente consegue eliminar a grande maioria deles, tá? Nunca mais você esquece isso que eu tô te falando. Então, infestação parasitária é um dos grandes motivos que fazem com que a gente se sinta nesse quadro de exaustão. Comece limpando o seu corpo dos parasitas, tá? Segundo ponto, contaminação por metais. Muita gente não sabe nem que isso acontece. Você vai saber comigo agora. Nós somos continuamente contaminados por metais. Antigamente chamava metal pesado, agora chama metal tóxico. Por quê? Porque o alumínio, ele é um metal tóxico e não é pesado, é um metal leve, mas prejudica do mesmo jeito. Prejudica do mesmo jeito. Contaminação por metais vai fazer o seu metabolismo cair. Você não vai conseguir ter energia, não. Afeta direto a funcionalidade das suas mitocôndrias ali. Fica todo mundo lento toda a vida. O cansaço vem daqui também. E ó, deixa eu te dar uma informação importante. Se você nunca na sua vida fez uma limpeza de metais tóxicos, eles estão todos aí dentro. Todos. Vai tudo para dentro da célula. E às vezes você faz um exame sanguíneo, o exame sanguíneo não dá. A Joana fez exame de alumínio, não deu nada. Isso não quer dizer que você não tenha, não.
Você só vai saber o quanto você tem se você fizer uma biorressonância, que vai identificar a energia dessa contaminação. Tá tudo dentro da sua célula, não fica na corrente sanguínea, fica dentro da célula, prejudicando todo o funcionamento do seu corpo. Você pode ter dor pelo corpo, mancha pelo corpo, você pode ter, além do cansaço que eu falei, dores articulares. Vocês não têm noção da quantidade de efeito que nós temos, de efeitos colaterais provenientes das contaminações por metais. Joana, onde é que estão os metais? Em muitos lugares. Eu trouxe só alguns exemplos para vocês aqui, ó. Tintura de cabelo, agrotóxico, tem um monte. Eu digo para vocês sempre, tire o agrotóxico dos alimentos. Quando você compra o teu alimento na feira, seja onde for, mesmo que ele seja orgânico, coloca ele para fazer o processo para retirada de agrotóxico. Eu tenho um vídeo aí falando só sobre isso, tá? Tira o agrotóxico, cigarro, a fumaça do cigarro. Joana, eu não fumo, mas às vezes está perto de uma pessoa que fuma, você está se contaminando. As maquiagens, tudo isso, desodorante, muito alumínio, pessoa que passa desodorante o tempo inteiro, substitui desodorante pelo leite de magnésio. O leite de magnésio vai controlar o pH da sua axila, você não vai ter cheiro nenhum e não vai se contaminar. Tá bom? Então, isso tudo aqui acontece. Como é que você faz? Tem que fazer uma limpeza para a retirada de metais que está afetando o seu corpo. Já falamos 2 pontos, parasitas e contaminação por metais. Eu vou falar o terceiro. Esse terceiro aqui, ele é seríssimo. E muita gente não faz nem ideia. A desnutrição. A desnutrição. Eu sei que você acha que você está nutrida. Eu sei. Mas será que você está nutrida ou será que você está alimentada? São coisas diferentes. Você pode estar alimentada e não estar nutrida. O que é uma pessoa nutrida? É uma pessoa que come alimentos que trazem para o organismo a matéria-prima para reconstrução. É por isso que a gente come. Eu sei que a gente gosta de comer porque está ansiosa, eu sei que a gente gosta de comer para comemorar, eu sei que a gente gosta de comer por diversos fatores, mas o objetivo principal da alimentação na nossa vida é trazer matéria-prima para a reconstrução. 10 milhões de células morrem, 10 milhões de células renascem. Escuta, todos os dias no nosso corpo. Eu fico toda arrepiada, gente, porque isso aqui é o milagre da vida. Isso é o milagre da vida. O que o nosso corpo é capaz de fazer é extraordinário. Beira o inacreditável. Beira o inacreditável. 10 milhões de células morrem, 10 milhões de células renascem todos os dias. Como que isso acontece? Através da matéria-prima que se oferece para o seu corpo para reconstruir tecido. Se você não oferece através do alimento os nutrientes adequados para a reconstrução do seu tecido, vai faltar. E você não vai conseguir reconstruir. Vai ficar célula velha, estrutura velha, disfuncional, tudo acumulado aí no teu corpo. Tudo acumulado aí. Por quê? Porque você está desnutrida. A nutrição é diferente da alimentação. Você come um pão com manteiga, você está alimentada. Mas o pão com manteiga, ele não tem nutrientes suficientes para fazer você recuperar os tecidos do seu corpo. Não tem. Então, a nutrição, ela vem quando você adequa a quantidade de macronutrientes e micronutrientes. Micronutrientes são os minerais, as vitaminas. Aonde que eu encontro isso, Joana? Nas verduras, nos legumes. Quando eu falo de macronutriente, eu estou falando de carboidrato, eu estou falando de proteína, eu estou falando de lipídio, eu estou falando de água. A água é um macronutriente, faz hidrólise e funciona no nosso corpo como nutriente. Quem é que bebe água aí? Quem é que bebe água adequadamente? Tem gente que não consegue beber água. Não consigo beber água, Joana. Começar por aí, gente. É um macronutriente importantíssimo. Importantíssimo. Você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35, é o mínimo de água que você tem que beber por dia, tá? Macronutriente. As proteínas. O que as proteínas fazem no nosso corpo? Muita gente não consome nem o mínimo de proteína que precisa. Macronutriente, gordura, macronutriente, carboidratos formam energia no nosso corpo. Mas a proteína faz reconstrução de tecido. Ah, Joana, então não era só eu comer mais carboidrato e mais gordura para eu ter mais energia? Não. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Se o seu corpo está num quadro
de desequilíbrio, ele não vai nem conseguir produzir energia adequadamente, entende? O problema está na produção dessa energia. E para que essa proteína, esse macronutriente, que é formador de tecido no seu corpo, que forma essas células todas que eu falei que morrem e renascem todos os dias, você precisa dos micronutrientes, porque eles dão suporte para que tudo isso aconteça. É igualzinho quando você vai construir um prédio. Já viu com a construção de um prédio, gente? O prédio vai lá no alto. Para você tirar o prédio do chão e botar para o alto, você demora menos tempo do que para fazer a base desse prédio, do que fica do chão para baixo. Você demora mais tempo para fazer o alicerce, a base, do que para fazer para cima. E você precisa de toda essa estrutura para conseguir construir. Então, a nutrição, ela vem do equilíbrio dos macronutrientes com os micronutrientes. Forma isso tudo e vai dar para você o equilíbrio com relação à nutrição, certo? Terceiro ponto. Agora vamos falar do quarto ponto, e não menos interessante, obviamente, que é o hipotireoidismo. Mais da metade da população brasileira tem hipotireoidismo e não sabe. Meu Deus do céu, Olha o que eu estou falando para você. Olha o que eu estou te dizendo. Eu vou ensinar para você como é que você faz para você saber se você tem hipotireoidismo ou não. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela vive exausta. Você está falando com uma pessoa que já teve hipotireoidismo. Eu me curei do hipotireoidismo há mais de 8 anos. E eu vivia exausta. Era um cansaço que não era meu. Era um cansaço que não era meu, gente. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela fala assim, eu sinto um cansaço que não é meu. É como se a minha alma estivesse fora do corpo. É como se eu não consigo concatenar as coisas. É uma exaustão enorme. Por quê? Porque a tireoide controla o metabolismo basal. Uma das coisas que ela faz. Ela controla a temperatura corporal. E ela controla o nosso metabolismo basal. Qualquer interferência que você tenha na sua tireoide, você vai se sentir exausta. Essa é a primeira consequência. A exaustão. Vem do hipotireoidismo. Ah, Joana, mas eu fiz exame. Olha o pulo do gato aqui, ó. Eu fiz exame e o meu exame deu que eu não tenho nada. T3 tá bom, T4 tá bom, TSH tá bom, tá tudo bom. Será? Aqui que mora o perigo, aqui que mora o problema. Quando a gente fala de hipotireoidismo, você pode ter um hipotireoidismo de conversão, que é quando você gera os hormônios que você produz lá na tireoide a partir de outra matéria-prima. Olha o que eu estou te falando. Olha o que eu estou te dizendo. O iodo, olha para mim aqui, ó. Triiodotironina. São 3 moléculas de iodo para produzir o hormônio T3. 3 moléculas de iodo. Se você não tem iodo no seu corpo, você vai produzir como? Começa por aí. Desnutrição. Desnutrição. Falei antes. Desnutrição. Você precisa ter matéria-prima para a construção do seu organismo. De tudo. Dos hormônios, de tudo. Então, você tem que ter iodo. Mas existem outros halogênicos no nosso corpo que competem com o iodo, sabe? Tem briga entre eles ali, ó. O iodo tá do lado de cá. E do outro lado aqui, o que tem? Tem o cloro, tem o bromo, tem o flúor, que são halogênicos, assim como o iodo, mas que tem um peso molecular menor. Joana, tá difícil pra caramba. Calma. O corpo, ele vai produzir o hormônio tireoidiano a partir dos halogênicos que são mais leves. Ou seja, eles ocupam o espaço primeiro e o iodo, que é mais pesado, vai lá para baixo, coitado. Não entra na ação. E aí você tem o hipotireoidismo de conversão, que é quando você usa outros halogênicos para produzir o hormônio tireoidiano. E aí ele não cumpre a função que ele tem que cumprir. Mas você faz o exame e está tudo bem. Lá no exame está tudo certinho. Está tudo ótimo. Mas você vive cansada, você vive exausta, sua pele está ressecada, seu cabelo está caindo, sua unha está quebradiça, sua libido não existe. Sintomas dizem a verdade. Se você tem um papel que diz para você que você está ótimo, mas seu corpo está te contando que não está muito legal, você prefere acreditar em quem? Diga para mim. Você prefere acreditar no que o seu corpo está dizendo para você? Porque sintomas são o aviso do nosso corpo. O sintoma, ele vem para dizer, minha filha, vamos lá, você tem que olhar para isso aqui que eu estou te dizendo. Tem algo errado acontecendo com a gente. Não dorme no ponto, não. Não dorme, não. Vamos lá, vamos reagir. Sintoma está aí para isso, é um feedback do seu corpo. Pode ser um feedback positivo, pode ser um feedback negativo.
Às vezes você começa a fazer, movimentar a energia e vai cuidando de você rapidinho, seu corpo vai recebendo aqueles feedbacks maravilhosos. Nossa, como eu melhorei! Eu tô com mais energia, tô me sentindo mais bonito, minha autoestima tá melhor, meu intestino tá funcionando melhor, minha libido tá ótima, o marido agradeceu, tá tudo funcionando muito melhor agora comigo aqui. Feedback positivo. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Quando você tá cansado com todos esses sintomas que eu falei, tudo que acontece de diferente no seu corpo são sintomas de que existe um desequilíbrio. Não negligencie isso. Dê voz ao seu corpo. Ele quer falar com você. Então, o hipotireoidismo é um dos motivos que faz com que a gente se sinta exaustas. Joana, como eu faço então para saber se eu tenho hipotireoidismo ou não, já que o exame ele pode não ser tão fiel assim? E não é. Vou te falar agora. Você vai pegar um termômetro, pode ser um termômetro digital, confirma se ele funciona bem. Pode ser um termômetro de mercúrio e você vai colocar embaixo do braço, presta atenção, embaixo do braço, assim que você acordar, antes de levantar da cama. Se levantar da cama, for ao banheiro fazer xixi, voltar e botar o termômetro, o teste já não é fiel, já não pode valer. Só o fato de você ter andado, você já muda o metabolismo, tá? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou medindo o seu metabolismo basal a partir da sua temperatura. Por quê? Porque a tireoide, ela controla o seu metabolismo basal, mas ela controla também a sua temperatura. Então, a gente consegue medir se a sua temperatura está abaixo do normal, o seu metabolismo segue isso. Entende? A temperatura do ser humano é 36,6. Nada mais, nada menos. Todos os seres humanos, por mais que somos todos seres individuais e temos as nossas diferenças e somos assim, sabe? Não importa. Biologicamente é 36,6 para todo mundo, não tem negociação. Joana, a mulher pode ter 37? Pode, acontece. Sabe quando? Em período ovulatório. Quando nós, mulheres, vamos ovular, a nossa temperatura aumenta. Antigamente, a tabelinha era feita assim. Você colocava o termômetro para saber se você estava ovulando. Para saber se você precisava se preservar durante a sua relação sexual. Tá? Pode acontecer. Mas para baixo, não. Para baixo, nunca. Quando você tem uma temperatura 36,5, você já tem uma diferença na produção das suas enzimas, por exemplo. Você já não consegue produzir suas enzimas adequadamente. Elas precisam dessa temperatura exata. É uma engrenagem, gente. Tudo funciona dependendo de tudo. Não tem um fator isolado, uma coisa que aconteceu que não interfere em nada. Não tem isso. Esquece isso. Esquece isso. Tudo está ligado a tudo. Tudo. Se a sua temperatura estiver 36,5, você está colhendo os malefícios disso. Você pode ter certeza, o seu metabolismo ele já está numa lentidão. E eu conheço gente que tem temperatura 35,4. Já aconteceu isso. Eu tratar uma pessoa, quando ela fez a temperatura dela, estava aí. 35,4, 35,5. Pelo amor de Deus. Sabe quando é que você vai ter energia assim? É nunca. Mas nunca. Não tem jeito. Não é a sua vontade, não é a tua força de vontade. Para de brigar com a sua fisiologia. Eu canso de falar isso, meu Deus. A gente vive brigando com a fisiologia do nosso corpo. Eu tenho porque todo mundo consegue, eu vou conseguir também. Não. Às vezes não é o teu momento. Você precisa mudar lá primeiro, ó. Trazer o equilíbrio para o seu corpo. Tudo vai fluir lindamente. O rio corre para o mar. É fluido. Escuta de novo essa palavra. Fluido. Não tem que fazer esforço, não. Só desce, só vai. A mesma coisa acontece com a gente. Quando você começa a tirar aquilo que está atrapalhando o seu organismo, você começa a colocar aquilo que está trazendo para você o equilíbrio, é fluido. O resultado ele vai vir. O resultado vai vir. Mas eu digo para você, só tem esse jeito. O jeito contrário não funciona. Se você tentar primeiro emagrecer antes de ter saúde, você está botando o rio para subir morro acima. Vai funcionar? Não, não vai. Em algum momento vai dar BO. Em algum momento vai falhar. Certo? Então tá aqui. Foram esses 4 motivos que eu trouxe para você, que drenam a nossa energia, que fazem com que a gente se sinta exausto, faz com que a gente se coloque nesse lugar de exaustão, e o lugar de exaustão traz para a gente a dificuldade de manter a continuidade naquilo que de fato importa. Então, cuide da tua energia, cuide da tua energia, cuide do teu corpo.
equilibra o seu corpo. Quando a sua energia voltar, você vai ver que tudo vai fluir, sem que você precise de força de vontade, sem que você precise brigar, certo? Quarta-feira que vem a gente tem mais uma aula. É a última da série, foram 3. Se você ainda não assistiu a última aula, assiste. A última, na verdade, foi a primeira, né? E semana que vem a gente tem a nossa terceira e última aula, que vai estar espetacular. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.